seja esse caráter intelectual, ou seja o aprendizado, seja a instrução, para se autoeducar no processo do trato mediúnico. Um outro ponto é o caráter moral. Volto a dizer, não é moralista, é o caráter moral. É a pessoa refletir sobre a sua conduta, não a conduta alheia. É ela perceber em si mesma os efeitos da transformação desse conhecimento, que é gerado por esse conhecimento, que é cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Eu não posso exigir do outro a postura que eu tenho, mas eu posso fazer o máximo para exigir de mim a postura que eu digo conhecer. Mas do outro não. Eu não posso exigir que ele faça. Jesus, certa vez disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. No livro Obras Póstumas, nós temos uma fala de Kardec que ele diz, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Ninguém impõe a ideia espírita para ninguém. Mas se a pessoa está buscando e quer desenvolver o pensamento e tem convicção, ele a abarca, mas ele não se impõe. Então nós não podemos impor posturas para ninguém. Nós podemos buscar as nossas posturas, no nosso ritmo, no nosso tempo, com a nossa vontade. Então esse é o caráter moral. Essa busca de dar um passo se melhorando a cada dia dentro da possibilidade de cada pessoa. No capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma frase, lá no item 6, que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Veja que força da frase, pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Muitos até, valendo-se disso, dizem, eu não sou espírita. Em outras palavras, está dizendo, eu não estou tentar domar as minhas más inclinações. Porque a qualificação que foi dada lá, que não é que está pronto, está tentando se melhorar. Quando eu digo não sou, então não estou tentando me melhorar. Percebe que não tem nem o entendimento que está na frase. Então, é uma tentativa, que pressupõe um erro, pressupõe um acerto, mas que pressupõe que com o erro eu aprenda e possa crescer. E pressupõe que com o acerto eu retenha e possa repetir. Então é um processo dia a dia, diuturno, de melhoramento. Ora caindo, ora se levantando. Sempre que se cai. Como numa letra de música, que nós cantamos com as crianças, nas aulas de evangelização. Nós, genericamente. Quem tem Jesus, gosta de cantar. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e continua a cantar. Então assim é uma estrutura de vida. Nós damos uma tropeção aqui, uma queda ali, levantamos, dispostos a sempre caminhar. Não ficamos cristalizados no erro. Saímos da culpa e entramos para a responsabilização, para buscar a saída. Para que não geremos pela culpa a autocomiseração, começar a ter pena de si mesmo. Então o erro pressupõe uma necessidade de crescimento. Pressupõe que algo não foi bem entendido e que preciso refazer essa atitude. Então esse é o aspecto moral, que todos precisamos buscar e faz parte do preparo mediúnico. E o outro aspecto, o aspecto, por assim dizer, técnico, o adestramento
treinar no exercício da faculdade mediúnica. Não é na primeira reunião que eu já vou produzir fenômenos mediúnicos como esse. Não é na primeira reunião, como esse também. Dentro do senso comum, diríamos, os espíritos não querem deixar que eu fale. Dentro do senso crítico, uma falha no processo de comunicação eletrônica. Que pode ser que os espíritos também não queiram. Brincando. Mas vejam, o aspecto técnico é eu poder treinar. Porque a pessoa muitas vezes recebe pela primeira vez uma comunicação, que seja psicográfica, já vai para a gráfica e reproduz aquilo e solta para o Brasil inteiro. E é a primeira vez que está fazendo isso. Não observa que a gente vai sendo desenvolvido na destreza à medida que eu vou exercitando. Então é preciso que eu tenha mais o exercício, que eu produza na reunião em caráter de treinamento, de educação, e não em caráter de publicitação. Simplesmente linha de produção. Faço mais uma, produzo mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro. Não, espera produzir tudo isso, depois ver se dá realmente um livro. Avalia melhor ali. Ter a coerência. Ter essa responsabilidade de que aquilo que eu vou colocar pode significar mudança de condutas de muitas pessoas. E que eu não posso ser um ser que, com desconhecimento e achismo, vou conduzir a vida de outra pessoa. Então eu preciso desse treinamento. Perceber que o médium não é infalível. Diz Kardec, nesse mesmo capítulo 20, diz ele, do Livro dos Médiuns, que não há sequer no mundo um só médium que possa se dizer infalível. Porque a falibilidade faz parte do processo de aprendizagem. E um dos grandes médiuns que nós tivemos, e temos, porque o Espírito continua, mas naquela figura encarnada que conhecemos por o nome de Chico Xavier, esse médium que temos como referência para o exercício mediúnico, que fez da vida um apostolado, no livro Consolador, há uma observação que está no final do livro, uma nota da editora, em relação a uma dúvida que foi suscitada por uma resposta dada pelo Espírito Emmanuel, que não guardava muito relação direta com aquilo que se entendia pelo estudo das obras kardecianas. Um dos assuntos, ele pediu que deixasse da forma que ele havia respondido. O assunto das almas gêmeas. Ele pediu que deixasse daquela forma, porque ele não se referia, segundo o entendimento das outras pessoas, a uma metade eterna e etc. A metades eternas. Disse que o tempo é que determinaria isso, em outras palavras. E a outra questão, que é a questão 73, ele pediu que sofresse uma modificação. E disse, explicando, o nosso pensamento não foi bem entendido pelo médium que o recebeu. Veja que interessante. Emmanuel queria passar uma coisa, o médium captou de outra forma. Quem era o médium? Chico. Mas a sua humildade e a sua hombridade fez com que ficasse essa observação no livro, para que através disso ele pudesse dar um exemplo para todos. Não existe infalibilidade. Talvez se fosse outro médium, pediria para tirar essa observação. Para não coloque isso no livro, mas ele fez questão que ficasse isso no livro. Mérito da editora, mérito do espírito, mérito do médium, que pediram que deixasse isso, para que todos nós pudéssemos aprender que ninguém é infalível. E é por isso que precisamos do preparo. É por isso que médiuns, que hoje reputamos como bons médiuns, estudam diuturnamente, preparam-se diuturnamente e exercitam diuturnamente. E abrem-se para que outros possam avaliar o seu trabalho. Diferente de muitos que fecham-se
a qualquer observação externa que não seja do próprio. O que está disposto a crescer, ele se abre para que os outros apreciem o trabalho e lhe aponte, se houver não fundamentos, onde está a fundamentação, para que ele possa corrigir as suas atitudes. Ele não tem o senso da infalibilidade, ele tem o senso da falibilidade, mas também da perfectibilidade, sabendo que somente se aperfeiçoa treinando, exercitando. Então, esses três caracteres, essas três características, esses três pontos são fundamentais no processo de preparação do médium. E o exercício na reunião, que nos fala Kardec, é um ser coletivo. Nos fala Kardec, não quer dizer que está falando aqui, quer dizer que ele escreveu isso. Nos fala Kardec, nos escreveu Kardec, que a reunião é um ser coletivo. Em outras palavras, é como se fosse uma individualidade, que é a soma das outras individualidades, de forma tal para que o grupo seja harmônico, os componentes precisam estar também harmonizados, consigo mesmos e entre eles. Porque senão teremos um ser coletivo desarmonizado, desajustado. Pressupõe-se que para a reunião mediúnica vão aqueles que se comprometeram com esse trabalho, quer sejam os médiuns ostensivos, quer sejam as pessoas não ostensivas, que ali colocam-se como apoio para o desenvolvimento da reunião, alguns chamando-os de médiuns de sustentação, outros chamando-os de médium de vibração, com qualquer nome que queiram, mas fazem parte do grupo mediúnico. O que dialoga, alguns chamam de doutrinador, outros chamam de dialogador, outros chamam de dirigente, mas também é parte do grupo mediúnico. E os médiuns ostensivos, que se preparam para estar nesse trabalho, nessa reunião, que é justamente a comporta que abre para o trato com o mundo espiritual. Em caráter reservado, quando dizemos reservado, não vai aqui certo ou errado, vai aqui conveniência e não conveniência. Não vou trabalhar com uma ideia, não, é certo ou é errado. Talvez pensaríamos, é conveniente ou não conveniente. Então, o caráter privativo da reunião mediúnica é conveniente. Porque trata-se de uma especificidade, tal qual num hospital, que temos um corpo clínico de centenas de médicos que seja, 100 médicos, para o bloco cirúrgico só vão os diretamente ligados com a cirurgia. Vai o cirurgião, vai o anestesista, o instrumentalista, mas não vão os demais. Na casa mediúnica, na casa espírita, temos N trabalhadores. Para a reunião mediúnica vão aqueles vinculados ao trabalho da mediunidade. Não precisam dos outros. Que pode ser uma sala privativa, pode ser o próprio salão do centro, mas em momento privativo. Que naquela hora só há essa reunião e só há as pessoas vinculadas a essa reunião. E quem são as pessoas vinculadas a essa reunião? Os trabalhadores da reunião. E os espíritos que vão chegando por lá, desencarnados. Quaisquer outros, para a reunião, não são necessários. Preciso levar a pessoa tratada? Não. Não precisa. Volto a dizer, não estou falando que é certo ou errado. Estou mostrando que é conveniente ou não. Sou uma pessoa que estou sendo tratada em desarmonia emocional, em desarmonia psicológica, fragilizado, receoso, e chego numa reunião e a manifestação espiritual já vem contra mim, me ameaçando pessoas, me falando da destruição. Que utilidade tem isso para o meu revigoramento?